Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Tigro para mais um vídeo artigo. Hoje o assunto é legal, olha só. Protocolo de testes para identificar a funcionalidade de idosos e é um teste de panturrilha. Será que a força da panturrilha pode ser um preditor para a capacidade funcional do idoso? Até que ponto a força da panturrilha, até que ponto a potência que esse grupo muscular tem no idoso pode representar um dia a dia mais fácil para ele. Então, vem comigo que esse artigo aqui vale a pena ser discutido. Então, olha só, vou abrir o artigo aqui para mim e vou conversando contigo. Artigo 2018, tá? Deixa eu trazer aqui na tela ele aqui, falando, pode, né, o teste de panturrilha ser um preditor da capacidade funcional em pessoas idosas, né? Então, um estudo meio que de validação, meio que trazendo uma proposta bem interessante, né? André e colaboradores de Portugal, um grupo bem interessante. Então, olha só, gente, o estudo ele começa a trazer uma introdução muito interessante. A gente sabe, né, que a força muscular ela é importante na capacidade funcional do dia a dia, né, dos idosos, né? E isto, né, acaba repercutindo na vida desse idoso. Além da força, hoje tem se visto que a potência tem um aspecto muito importante nesse aspecto. Então, não basta ter muita força, mas eu preciso também ter força em velocidade. E aí entra uma musculatura que muitas vezes não é tão estudada neste grupo, que é a musculatura da panturrilha, do tornozelo, né? Os flexores plantares do tornozelo, bíceps sural, né? Composto pelo gastrocnêmio, lateral medial, sóleo, né? Tibial posterior e outros grupos musculares. Mas a panturrilha ali é o principal, mostrando então que essa musculatura ela tem uma associação bem importante com atividades do dia a dia, como caminhar, subir escadas, sentar e levantar em cadeiras, né? E isso a gente sabe, né, o quanto é importante, porque o idoso, a partir dos seus 75 anos, o homem perde de 3 a 4% de força ao ano, enquanto que a mulher perde até 3%. Então, o declínio da força é bastante grande, né? E com isso, né, aumenta o risco de quedas e outras complicações. E esse autor aqui traz uma referência que é muito interessante. Ele fala o seguinte, ó, esse declínio da força, né, é, ele é 30% apenas desse declínio tem a ver com a variação da força. Os outros 70% tem a ver com a variação da falta de uso, da falta de estimulação. Então, até que ponto a gente perde força? Principalmente, assim, ó, tem a ver com a idade, né? A idade com 30% e a falta de uso com 70%. Ou seja, né, se a gente manter esse idoso ativo, a gente consegue resolver um bom problema. E aí os autores trazem uma proposta de uma, né, antes desse artigo aqui foi feito um teste, um protocolo de teste que eu quero mostrar para vocês, mostrando que é um teste que pode ser usado e pode ser utilizado tanto em pesquisa como no dia a dia. Okay? Então, foram utilizados idosos, 29 idosos, com 74 anos em média, um IMC de 25, e esses idosos foram medidos a atividade física do dia a dia dele, através de acelerômetros, e vários testes funcionais, de cadeira, time up and go, teste de 2 minutos de marcha, alguns testes da bateria do Rick Lee Jones, não sei se vocês conhecem, uma bateria interessante de testes, são vários testes para idosos, e alguns testes de equilíbrio, tanto equilíbrio dinâmico como estático. Ainda foi medida a força voluntária máxima através de isocinético, equipamento isocinético, e foi aplicado este teste de panturrilha, esse teste de repetições de flexão plantar, além de outros parâmetros, como velocidade, ângulos e tudo mais. Eletromiografia também foi medida. Então, deixa eu te trazer aqui o teste aqui para tu enxergares. Olha só que legal. O idoso fica de frente para a parede, com o joelho estendido, apoiando as mãos aqui na parede para se equilibrar, e ele faz a flexão plantar, ficando na ponta dos pés, na ponta dos dedos, e ele sobe até o ponto máximo que ele consegue, e aí eles colocam uma estrutura demarcatória aqui, né, para marcar o ponto onde é o máximo que essa pessoa consegue alcançar. Então, uma vez feito essa altura máxima aqui, a ideia é o quê? Cronometrar 30 segundos e fazer o máximo de repetições possíveis, sempre mantendo o joelho estendido e tocando a base superior. Tá? Esses autores trazem o protocolo em outro artigo com mais descrição, eu já li ele lá,
mas só para te explicar mais ou menos o que acontece. Bem, então é isso, gente. E aí, quando se vai para os resultados, vou deixar minha tela aqui ainda aberta, porque o resultado traz uma tabela interessante. Primeiro, eles falam que não houve um excesso de fadiga e desconforto. O número médio de repetições foram 38 repetições nesses 30 segundos, né? Variou de 22 a 65 repetições. E a média de atividade física vigorosa e moderada desses idosos foi de 35 minutos semanais. Assim se usou o ponto de corte. Então, se pegou os idosos que fizeram mais do que 38, que era o grupo 1, e o grupo 2 foi os idosos que fizeram menos de 38 repetições. Tá? E aí começam alguns pequenos problemas no artigo, né? Primeiro que eles falam que os homens tiveram um resultado maior do que as mulheres, mas eles não apresentam a quantidade de homens e mulheres especificamente em cada grupo. Então, isso complica um pouco a análise na hora de a gente ver. Mas olha só que interessante. Primeiro, que o grupo com melhor resultado também acabou sendo um grupo mais novo, 70 anos comparado a 76 do outro grupo. Então, isso gera, né, uma diferença significativa, mostrando que o grupo que teve o melhor desempenho, bem, foi por conta da idade ou foi por conta da força. Mas, de qualquer forma, né, aqui os resultados principais mostram o quê? Esses grupos que conseguiram fazer melhor desempenho na panturrilha também tiveram mais atividade física diária, também tiveram um melhor teste funcional, 14 contra 10, teve também a melhor potência, taxa de produção de força, também tiveram maior força isométrica, mostrando que quando você tem um bom desempenho neste teste, você tem um bom desempenho em outros testes. Quem é que determina o quê? Bem, essa não é a discussão no momento. A discussão é entender que panturrilha é um importante músculo para que a pessoa possa ter um bom desempenho. Capacidade funcional, força e outros. Então, deixa eu comentar o resto aqui que a gente tem aqui para ver. Outros dados também o artigo traz, né, mostrando que a importância desse grupo muscular. E, para finalizar, né, ele ainda mostra que o desempenho na eletromiografia também foi superior no grupo que teve um melhor desempenho. Então, de forma geral, a conclusão é que idosos ativos, né, que quando conseguem realizar um bom desempenho no teste de força da panturrilha, de potência na panturrilha, acabam tendo um bom desempenho na sua funcionalidade. Então, acho que esse é o detalhe principal do artigo, essa é a mensagem importante, né? Porque essa é uma questão assim, a gente sabe que a força como um todo é importante, mas será que não existe um grupo muscular que tem mais importância? Porque eu vou dizer para vocês bem de boa, quando você monta um treinamento de musculação para o seu cliente, né, uma pessoa adulta, normal, até que ponto é importante treinar a musculatura panturrilha? Você já se pensou isso? Porque, veja bem, uma pessoa jovem, vamos botar um adulto aí, 18 a 60 anos, uma pessoa que fisicamente ativa, que faça o dia a dia, né, ele já tem essa musculatura muito solicitada, não é uma musculatura que para, salvo as exceções. Então, fazer um trabalho extra aí de algumas séries durante a semana tem um benefício a mais para quem pensa saúde e funcionalidade. Obviamente que quem quer hipertrofia vai querer fazer um desenvolvimento harmônico, vai treinar esse grupo muscular. Obviamente que um atleta que precisa dessa musculatura para correr em altas velocidades vai treinar essa. Mas a minha pergunta é, de forma geral, quando se busca saúde para um grupo jovem, um grupo adulto, é necessário treinar? Então, essa sempre foi uma pergunta que me inquietou e por isso que eu trouxe certinho. O que ele me diz? Que para idosos, sim, é necessário treinar essa musculatura. Idosos que têm um melhor desempenho nessa musculatura também mostram um melhor desempenho em outros testes de força, de equilíbrio, de funcionalidade. Então, sim, parece ser importante. Tá bom, gente? Valeu! Presta atenção, domingo, meu Papo Reto. Papo Reto tem um recado bem importante para te dar. Fica ligado lá que você vai saber de algumas coisas, novidades. Tá bom? Valeu, um abraço.